Bom dia, sejam bem-vindas, bem-vindos. Boa semana para nós, para quem está assistindo a gravação também. Hoje nós vamos falar de honra, princípio da honra, né? Que coisa importante. Repensei muitas coisas aqui a respeito disso, né? Estudando o livro antes e hoje eu acordei mais cedo ainda para poder estudar mais ele, porque nas segundas eu gosto de assistir a live do Joel J, que é às 5 e 6 da manhã, né? Toda segunda-feira. E aí eu pensei, bom, vou ter que acordar mais cedo ainda, porque eu quero reestudar esse princípio da honra, porque é muita coisa para examinar, para ver na prática, para observar assim, se a gente está fazendo ou não. E, meu Deus, muita coisa mesmo. Mas vou trazendo para vocês aqui os conhecimentos conforme eu estou compreendendo, tá? Que vocês quiserem compartilhar, perguntar, falar das compreensões de vocês, fiquem à vontade aí, sendo para agregar para a gente, tudo é bem-vindo, né? Bom dia, Janice. Muito bom a gente estar aqui. É, a gente começa a colocar uma constância de estudo e aí chega o final de semana, é bom descansar também, né? Fazer outras coisas, poder ficar um pouco mais na cama. Mas eu sinto falta. Eu sinto falta, porque esse estudo de alinhamento, assim, ó, de manhã cedo, para mim tem alinhado meu dia, sabe? Tem alinhado meu dia, meus pensamentos. É como se cada princípio eu colocasse como um foco naquele dia, né? Por exemplo, hoje, bem provavelmente eu vou passar o dia focada nessa coisa da honra, de me olhar, de me observar, né? Perceber como é que eu tô ou não honrando as coisas, as pessoas. E eu pensei muito, assim, em coisas que eu perdi, assim, na vida, vamos dizer, né? Perdi tempo na vida, perdi, enfim, por falta de conhecimento desse princípio da honra. Conhecimento que eu digo, gente, é sabedoria. Porque honrar, né? A gente faz catequese lá e falam, né? Para honrar pai e mãe. Eu fui criada numa família católica, então muitas coisas a gente sabe, a gente já ouviu falar, a gente tem conhecimento, mas a sabedoria de praticar não é bem assim. Vocês concordam comigo que algumas coisas não é bem assim? A gente se peneirar, se saber que a gente está praticando mesmo, exige uma constância de pensamento, né, na vida. E uma coisa que eu já quero trazer para vocês também, que vem para a gente pensar nesses princípios milenares, agora mesmo o meu professor, o Joel, estava falando. A pessoa que para 30 minutos por dia para pensar na sua vida, para olhar para o que está funcionando, para o que não está funcionando, para se examinar, para fazer seus reconhecimentos em si, para olhar para sua casa, que nem ele falou, ver uma lajota caindo, uma parede rachada, um negócio que precisa arrumar, como que estão seus relacionamentos, como que está dando atenção para seus filhos, para si, enfim, como que estão seus sentimentos. A pessoa que parar e pensar na sua vida 30 minutos por dia muda completamente a sua vida. E o que que são 30 minutos, né? 30 minutos de um dia inteiro. Será que a gente tem esse tempo? Então, para praticar os princípios, eu fiquei pensando nisso. A gente precisa ter tempo de pensar na vida. Nem que seja, pode ser até menos de 30 minutos, né? Se tu não tá podendo 30 minutos. Mas eu mesmo procuro dar meu jeito, assim, que seja de madrugada, né? Hoje mesmo a Eloá acordou 4 da manhã e ontem ela tinha mamado meio cedo e tal. Eu achei que ela ia sentir fome mais cedo, né? Aí ficamos ali em função dela, tô desde as 4 da manhã acordada. E demos conta ali, né, 4h30, ela já estava acomodada e eu pensei, vou ficar das 4h30 às 5 pensando na vida. Gente, não é tão fácil, vocês já tentaram fazer isso? Não é tão fácil, o pensamento da gente voa. Daqui a pouco eu já estava pensando o que que eu ia fazer, como que eu ia fazer, não sei o quê. Ah, será que hoje eu vou postar alguma coisa? Ah, não sei. Não, para aí, agora eu estou pensando na minha vida. Mas a mente, meu Deus, a minha mente ainda é muito dispersa. Gente, olha.
coragem para lidar com a minha própria cabeça aqui. Aí, tirei uma cartinha para guiar aqui o dia, né? Até postei ali no Instagram. O que que ela significa, né? Essa questão de estar sempre voltando para as nossas montanhas escuras e olhando para isso cada vez com mais leveza, fazendo uma limpeza dentro da gente. Isso é honrar a gente mesmo também, eu vejo, sabe? É, por exemplo, nas estações, vai mudando as estações do ano, eu faço a limpeza nos guarda-roupas, né? Agora com a Eloá também, porque vai crescendo rápido, né? Amanhã ela faz 9 meses, então tem coisas que servem um mês e tal. Mas eu pensando em fazer uma limpeza dentro de mim, né? E a cada mês, assim, me olhar, que a gente é um ser humano diferente, a gente está estudando, a gente deixa morrer algumas coisas, abre espaço para outras. E aí fiquei pensando em mim mesma, né? Como honrar a mim mesma, fazer essa limpeza, tá sempre buscando algumas coisas na minha escuridão, as coisas que ainda são sombra em mim. Não são coisas ruins. Notem que quando eu falo em sombra, não são coisas ruins. São coisas que às vezes a gente deixou ali, não quis ver ou não teve condição de ver, coisas que a gente pode transformar. Tem muitas qualidades que ainda estão na nossa sombra, que a gente não consegue reconhecer, sabem? E o princípio da honra é o princípio do reconhecimento. Tem falas sistêmicas na constelação que a gente diz, né? Eu vejo você, eu reconheço você, eu aceito você e eu amo você. Por que que existe essa ordem? Porque primeiro a gente precisa ver, a gente precisa ter tempo de pensar, de ver, ou a gente precisa estar, por exemplo, num momento, numa constelação, para ver algumas coisas que a gente não estava vendo, né? Aí a gente vê e ainda precisa passar por um reconhecimento, porque não é só ver. Quantas coisas a gente já viu na vida e a gente, por não reconhecer, né, ou por reconhecer muito tempo depois, nada aconteceu com aquilo que a gente viu. Bert Hellinger diz: ver é ser livre. Sim, mas quando a gente reconhece algumas coisas daquilo que a gente está vendo, né? Traz alguns aprendizados, sente, observa. Então a gente vê, reconhece, honra, né? Aceita que aquela é uma realidade e que podem existir outras realidades a partir daquilo, mas se a gente não ver, reconhecer e aceitar, vai continuar aquela realidade lá, que não tá legal na nossa vida. Então eu aceito e aí eu passo a amar o que aconteceu, mesmo que tenha sido algo muito difícil. Mas eu honro aquilo que aconteceu porque aquilo me ensinou algo. E aí eu dei o exemplo aqui da minha mãe que falava pra mim, né? Ah, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu tinha 20 anos. Eu ouvi muito ela falar isso, principalmente na minha adolescência, né? Que hoje eu vejo que é porque ela se espelhava em mim, né? Os filhos são espelhos, então ela se via naquela idade ali que eu tava vivendo. E aí eu dizia pra ela assim, mãe, mas tu só tem a cabeça de hoje por causa das coisas que tu passou antes. Porque se a gente tiver, né, a inteligência, sim, a inteligência emocional, eu quero dizer, com todo respeito a nós e a nossa inteligência, mas se a gente tiver inteligência emocional, se a gente tiver mais maturidade de olhar para as histórias das outras pessoas e aprender com elas, sem julgar, aprender, se eu fizer assim, acontece isso, se eu fizer assim, acontece aquilo, né? Existem muitos atalhos que a gente pode percorrer na vida. Mas normalmente a gente precisa passar por algumas coisas para amadurecer algumas ideias. Às vezes faz parte da nossa evolução. É, podemos aprender por amor. Deus nos dá esse direito de aprender por amor sempre. Os próprios princípios milenares não estão aí há milênios, são milenares. Então a gente pode aprender ouvindo, confiando, observando as histórias, os exemplos. A própria Bíblia traz milhares de exemplos. Mas a gente pensa assim, coisa ultrapassada, lá não sei quantos mil anos atrás aconteceu isso e tal, contexto e tal. Para mim isso aqui não serve na minha vida de hoje, né? Assim, assim, não serve. Sei lá, vou fazer de tal jeito que eu acredito que esse jeito aqui vai funcionar.
tá tudo bem, a gente tá na vida para experienciar também. Mas depois não é tão fácil ver, reconhecer, aceitar e amar aquela situação, daquela decisão que a gente tomou, por falta de conhecimento, de orientação, de maturidade. Mas a situação traz, gera emoção e traz sabedoria, traz transformação, traz amadurecimento. E aí a gente se torna outra pessoa. E é para isso que servem as experiências da vida, ao meu ver. Estou trazendo meu humilde entendimento a respeito da evolução. A gente pode evoluir conhecendo, apenas conhecendo as coisas e se dando conta, ó. Sendo cabecinha, lembram que eu falei para vocês que eu gosto de ser uma aprendiz cabecinha, que todos fazer com que todos os chapéus caibam em mim, não como uma loucura de perseguição de achar que eu tô sempre errada, gente, não assim, tá? Acredito que vocês estejam entendendo o que eu quero dizer. Mas porque eu vejo a pessoa fala uma coisa, ela passou por algo na vida, né? E eu trazer aquilo para mim e pensar, ó, eu posso fazer diferente, ter resultados diferentes, sem escolher os caminhos mais conflitantes. E eu posso dizer para vocês que eu não sou uma mãe perfeita. Eu falo aqui de maternidade e tem muitas coisas que eu preciso melhorar, né? Mas até por olhar com mais leveza para a maternidade, com uma leveza que eu percebi que muitas amigas minhas não olharam, por exemplo, não julgando elas, mas acompanhando elas, ouvindo elas. Eu lido até com os meus defeitos e com as coisas que eu erro na maternidade com tranquilidade, sabe? Então eu posso trazer para vocês esse exemplo meu de que eu ouvi muito assim, tanto quando estávamos planejando a vinda da Eloá, quanto quando eu estava grávida, quando ela nasceu, agora, né? Tem coisas que eu e meu marido nós tomamos decisões e a gente vem mantendo as decisões porque a gente realmente acredita que para nós é bom e para ela é bom. A gente sempre acreditou e acredita que ela é um ser humano a mais aqui em casa. Ela não é o ser humano centro da casa. Ela é nossa filha, a gente ama ela. Ela transformou a nossa percepção de amor e vem transformando a cada dia. É uma coisa que não cabe no peito. Quem é mãe, quem é pai, sabe disso, né? De como é essa sensação. Mas eu lembro quando eu estava grávida, a gente conversava. E a gente dizia, ela também tem que se adaptar a nós. Ela tem que entender que ela é um ser a mais na nossa família, né? Então, tem momentos que nós vamos priorizar ela, o que ela quer e tudo mais, tem momentos que nós vamos priorizar nós, mesmo ela sendo um bebê. E como que a gente vai fazer isso? Não sei, a gente vai encontrar isso. E as pessoas nos diziam, isso é impossível. Vocês não vão conseguir, porque é assim, 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 quando tem filho, assim, 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 não sei o quê. A gente entende que existe uma dedicação, principalmente no início, mais ainda, né? Aquele serzinho recém-nasceu. E tem tantas coisas se transformando e para a gente se adaptar também. Mas eu lembro que a gente chegou do hospital, depois de 5 dias de hospital, e ligamos a música que a gente gosta. Não colocamos um volume enorme, colocamos um volume legal, que dava para ouvir, também não era uma coisa assim. Porque a gente pensou assim, ela precisa entender que na casa dela a gente ouve música. Então, o primeiro dia em casa, a Eloá ouviu música. Um tempo bem faceiro. Ela tinha 6 dias, 5 dias. Então a gente começou a fazer essas coisas, né? Então a gente começou assim que o médico liberou, expor ela a algumas coisas, pessoas, jantas com amigos, ir na casa de outras pessoas, ela poder ir no colo de outras pessoas que a gente confia. Sabe, chegou um momento que a gente quis colocar ela no quarto dela, a gente conseguiu, ela dorme no quarto dela, tirar as mamadas da madrugada, a gente conseguiu. Então, sabe, tem coisas que eu fui vendo, tô falando tudo isso pra vocês, como eu disse, não tô querendo dizer que a gente é perfeito. Tô querendo dizer que a gente foi vendo experiências dos nossos amigos. E o meu marido ouvia muito os maridos e os pais das crianças e ele dizia, me trazia como que os pais se sentiam, coisa que às vezes dentro das famílias não são conversadas, né? E em alguns casos, assim,
Não havia, parece a pessoa até queria participar, mas não havia um espaço, e daí ao mesmo tempo havia uma reclamação que o pai não participava, mas o pai tinha que participar do jeito que a mãe queria, se não estava errado, então era uma confusão, né? E a gente começou a querer criar a nossa forma de fazer isso, de abrir esses espaços e de cada um ter o seu jeito de tratar a Eloá. E a gente começou a aprender com os exemplos. Então, meu marido chegava e contava: Olha, hoje eu conversei com um amigo, aconteceu isso, isso e isso. Como será que a gente pode fazer para isso não acontecer com a gente? Sabe? Honrar também os exemplos das pessoas. Não falar mal e julgar. Trazer para casa um assunto que é dos outros e ficar, porque faz isso, porque faz aquilo, porque isso aqui tá errado. Porque imagina se a gente vai fazer isso. Não é nesse sentido, gente. Entendam o que eu tô dizendo. É no sentido de, o meu amigo lá tá passando por tal situação, não tá fácil. E conversei um pouco com ele, né, o que eu posso dizer, porque a Elo ainda não tinha nascido, então a gente fica assim também, né? E às vezes apresenta uma solução, a pessoa se ofende, tudo bem. Mas como que a gente pode fazer para não passar por isso? Aprender com os exemplos. E eu vou dizer para vocês, a grande, grande, grande maioria das coisas a gente vem conseguindo. Eu não vou dizer tudo. Agora eu não estou lembrando assim exatamente de tudo, mas tem pessoas que até ficam um pouco chocadas assim, com o jeito que a gente é, com o jeito que a Eloá é. A Eloá começou a pegar a mamadeira com 5 meses e meio, a gente ensinou ela a segurar já a mamadeira. Então ela é um bebê que desde os 5 meses e meio a gente vai nos lugares, a gente põe ela no carrinho e ela mama sozinha. Fica todo mundo apavorado. Um dia uma pessoa me disse assim, pobrezinha, mamando sozinha. Eu disse, gente, ela recebe atenção, ela é uma criança amada. Sabe, ela é uma criança que, meu Deus, mas ela pode aprender que ela já consegue fazer coisas, que ela também tem uma autonomia, né? E que a gente tá ali com ela. Né? E aí ela brinca, e daí ela pega com uma mão só, e daí ela vira e volta e tira a mamadeira e bota a mamadeira e não sei o quê. Agora ela tá com prática, ela vai fazer 9 meses, né? Ela já tá dominando a mamadeira. Isso é bom, pra nós é bom. E a gente não tá dizendo que as outras pessoas precisam fazer isso. Mas em alguns momentos causam desconforto nas outras pessoas que se sentem sobrecarregadas porque não fizeram. Mas honrando exemplos, a gente vem construindo a nossa forma. E procurando não colocar os nossos vazios emocionais nela. Por exemplo, a gente nunca quis que ela dormisse no meio de nós. Porque a gente tem medo, porque a gente queria dormir bem as poucas horas de sono que tinha no início, por mais que ela tenha sido uma criança que sempre dormiu bem. A gente nunca passou uma noite em claro com ela, né? Contei isso pra vocês. E eu não tinha nem pensado em dar esses exemplos, tá? Aqui no princípio da honra. Já comecei antes até de trazer o capítulo a falar, mas tudo bem. É porque com certeza é importante. A gente sempre teve um berço maior, assim, desmontável, né, no nosso quarto no início, que o médico pediu, que era uma coisa assim saudável para ela, né? A gente ter um cuidado maior até os 6 meses, ela tá com a gente ali. Mas ela sempre achou que estava sozinha ali, vamos dizer. Ela nunca nos enxergou, não era aquele berço compartilhado, sabe? Que é acoplado à cama. Então a gente colocava ela no bercinho dela, em alguns momentos a gente via que ela tinha acordado. Ela estava quietinha, a gente deixava. Ela sempre teve os momentos dela, desde que nasceu. Se não, ela chorava, dava uma resmungada, a gente estava ali, né? Já aparecia, conversava com ela. E a gente sempre procurou atender ela sem ansiedade. Então, se ela começava a chorar, a gente chegava, procura fazer um semblante assim, legal, mesmo com preocupação, falar com uma voz baixa, acalmar ela, pegar devagar, não pegar ela ligeiro. Então, é coisas que a gente começou a criar visualizando as outras pessoas, o que causava ali nas outras pessoas, né, e nas crianças. E aí, quando foi a hora de botar ela pro quarto dela, a gente sentiu uma facilidade por isso. E muitas pessoas que reclamavam dos filhos dormir no meio começaram a nos dizer assim: vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo colocado para dormir no meio. Olha, é uma maravilha, a melhor coisa do mundo. Ai, melhor coisa do... Depois nem vão querer saber da gente.
Pessoas que antes reclamavam disso, vendo a nossa experiência, começaram a, a falar até outras coisas. E a gente tranquilo, né? E como se quisesse colocar em questão a atenção que a gente dá e o amor que a gente dá para nossa filha por ela não dormir no meio, se ela não ia ser uma criança amada. E aí, eu não sou muito de ficar dando explicação, né? Mas para uma pessoa que é bem próxima a nós, eu disse: olha, todas as manhãs a Eloá tem a oportunidade de vir para nossa cama, de deitar com a gente, de nos abraçar. Ela fica com uma mão em cada um, assim. Ou ela fica com o pé no meu marido e a mão em mim. Ela vira para um lado, ela vira para o outro, ela fica feliz. Mas todo mundo, pra gente aqui em casa, todo mundo dormiu melhor aquela noite. Porque ela estava no quartinho dela, a gente cuida pela câmera. Tem momentos que ela se acalma, dorme de novo, sabe? Então, pra gente funciona assim. Porque a gente decidiu que ia ser assim e a gente tá conseguindo fazer. Tem noites que vamos várias vezes cada um ali e ficamos acordados? Tem também. Tem noite que a gente dorme a noite inteira? Tem. A gente escolheu isso. Olhando e honrando os exemplos, mesmo que a gente não fosse pai e mãe antes dela nascer, sabe? Então, eu vejo que isso pode acontecer em todas as áreas da nossa vida, todas as áreas. A gente saber se honrar as coisas que cabem para nós, porque eu sou Jéssica, a Jéssica de sempre. E hoje eu também sou mãe. É uma coisa a mais na minha vida. Eu não me tornei só mãe com a vinda da Eloá. E isso era uma coisa que eu queria cuidar muito antes. E as pessoas estavam me dizendo que aquilo era impossível. E a gente tá vendo que não é impossível, sabe? Então, também se preparem para que quando vocês começarem a se honrar, honrar os exemplos, prosperar, colocar esses princípios aqui em prática e melhorar a vida de vocês, muitas pessoas vão vir para cima de vocês colocando as frustrações delas em cima disso. Porque elas não conseguiram ou não quiseram, não tiveram constância de fazer diferente. E vão ver você se transformando por atitudes, porque o que transforma é atitude, e não vão honrar isso. E vocês não precisam desse reconhecimento, tá? Mas vocês precisam sim se firmar dentro de si e nos princípios para seguir a transformação, para seguir se conhecendo mais e se transformando. Não com arrogância, não querendo impor essa transformação para ninguém, simplesmente sendo. E se alguém tiver interessado em saber o que vocês estão fazendo e honrar essa experiência de vocês, existe um caminho que vocês vão poder auxiliar, mostrar, sabe? Mas não se deixem levar por aquele balde de água fria que vem, né? Quando uma pessoa está se sentindo mal com aquilo que vocês estão fazendo, pela falta de honra de alguém. Aquela coisa que vocês estão fazendo, às vezes, com tanto esforço, que está melhorando tanto a vida de vocês. Normalmente é uma pessoa que não está acordando 5 e pouco da manhã para vir assistir uma aula. Isso aqui o Tiago fala no capítulo, sabe? Então eu trouxe tudo isso, eu tô falando esses 25 minutos aqui, para que vocês entendam na prática como que isso funciona. E eu consegui perceber essa questão da honra nesse capítulo, muito além do honrar só o que diz no capítulo, né? Mas o honrar a si mesmo também. As experiências na forma que vocês acreditam que querem viver. Porque cada um está vivendo aquilo que acredita. Podem ter certeza disso. Nós vivemos em um mesmo mundo, nós pisamos em um mesmo chão, todos os seres humanos aqui, mas o resultado na vida de cada um só pode acontecer, só cabe o resultado dentro daquilo que a pessoa acredita. Então a gente está estudando esses princípios para ampliar o nosso merecimento, as coisas que a gente acredita e fazer caberem coisas novas na nossa vida, melhores, né? E algumas pessoas hoje vêm conversar com a gente, perguntar o que que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo, como, né? Outras pessoas dizem que a gente tem sorte.
que é simplesmente a personalidade e o jeito da Eloá, vocês vão ver no segundo. E outras pessoas ainda tentam nos convencer do que o que a gente tá fazendo tá errado. Que ela tá com alguma falta, que a gente não dá atenção suficiente pra ela, porque as pessoas não entendem que codependência emocional não é amor. Honrar alguém com amor não é ser dependente emocional da pessoa. E eu não quero criar uma filha codependente emocional, nem de mim, nem do meu marido, nem de ninguém. Mas ela recebe amor e a gente tem noção de tudo que ela precisa de nós. A gente dá o que pode. Não damos tudo porque não temos tudo, né? Mas ontem mesmo, ontem acho que foi, que a gente se descuidou e ela caiu. Que ela tá agora, né? Vai pra lá, vai pra cá e tal. Mas é um segundo, né? Também quem tem filho sabe como é que funciona isso. E, bah, eu fiquei nervosa, assim. Foi a primeira vez que eu fiquei mais nervosa e, né? E aí ela percebeu. E aí ela chorou. Aí eu acalmei ela, a gente acalmou ela e eu conversei com ela, fiz umas falas sistêmicas, né? Falei pra ela que o que acontece entre eu e o pai dela, as coisas que acontecem entre os grandes, as nossas preocupações, as coisas que a gente tá lidando no dia a dia, que essas coisas são nossas, que os grandes dão conta de resolver, que ela é apenas a pequena, apenas a nossa filha, que ela é um bebê. Isso não diz respeito a ela, ela não precisa se preocupar com isso, que tá tudo bem, que ela pode se sentir segura, que mesmo não, nós não sendo perfeitos, a gente tem condições de cuidar dela, de dar o nosso melhor, que ela é muito amada e abençoada por Deus. Então eu explico isso para ela. E ela olha bem nos meus olhos e eu sinto que ela entende. Pelo menos a vibração do que eu tô falando, as palavras eu não tenho certeza, né? Porque eu não lembro quando eu tinha a idade dela, então lembro algumas coisas que apareceram em constelações, mas exatamente a experiência não. Então, eu também estou honrando a minha filha quando eu dou essa oportunidade para ela dela ocupar o lugar dela, dela não viver uma triangulação entre nós. Por quê? Por conhecimento, né? Então, olhem para esses exemplos e para tudo isso assim que a gente está trazendo aqui hoje, estudando. Não estava no script, mas às vezes acontece isso, né? Vem as informações e cabe direitinho assim para as coisas que a gente está precisando, até para eu ouvir. Porque também saber honrar as experiências boas e as vitórias que a gente está tendo. Gente, isso é muito bom, muito bom. Que a gente é criado em algumas educações, não sei se todos vocês foram criados assim nas famílias, com aquela coisa assim, fulano se acha. Ai, fulano fala tal coisa, você acha? Não sei o que, não sei o que. Gente, muitas vezes a pessoa, claro, a pessoa que fica falando só nela é um saco, né? A gente estudou isso nos princípios também semana passada. Mas, poxa vida, pra gente mesmo, a gente reconhecer as pequenas vitórias, alguns passos que a gente está conseguindo dar, né? Coisas que são boas. É bom também. Largar um pouco o chicote e reconhecer, se amar. Isso é muito importante, tá? Escrevam aí qualquer coisa que vocês estiverem precisando, tá? Vamos lá. O que é esse princípio, né, da honra, esse princípio, a lei espiritual do reconhecimento, né? O Tiago diz que essa lei traz recompensas materiais, emocionais, espirituais, de todos os tipos, né? É quando a gente honra pessoas, principalmente quem nos ajudou, quem nos deu a vida, né? Seja com palavras, seja com presentes, seja com, enfim, com oração, a pessoa sente, né? Ele disse que a gente cria um gatilho de reciprocidade e cada vez mais as pessoas se tornam dispostas a nos ajudar. Isso não é uma manipulação ou uma coisa de tipo, vou fazer esperando algo em troca. Isso é automático. Ele está falando de uma lei automática, de honrar, de reconhecer, de ter essa reciprocidade, de trazer uma palavra. Às vezes a gente vai precisar ouvir uma palavra, às vezes a gente vai precisar falar uma palavra com amor, né? E cada vez mais o amor se multiplica, porque eu sinto que o amor ele não se divide.
honrar, né? Amar, reconhecer as pessoas, fazer o bem, não é dividir a nossa energia, tá? É multiplicar. Porque é mais e mais e mais, cada vez mais. E eu não estou falando aqui em resolver a vida das pessoas. A gente tem o estudo, né, na formação a respeito das ordens da ajuda, da forma de eu ajudar amorosamente, estando no seu lugar, sem se sobrecarregar e criando essa reciprocidade, dando a dignidade da outra pessoa crescer, sem eu me enfiar lá para resolver as coisas para ela, para elas, né? E isso eu já vejo também em relação aos filhos. Mesmo a Eloá sendo um bebê. Tem coisas que eu olho para ela e eu já mostro que eu tô do lado dela, mas ela vai resolver. Seja a questão das coisas que ela tá aprendendo de forma motora, né? Movimentos, pegar uma coisa. Ela vai, ela reclama, daqui a pouco ela gira, não consegue, fica mais longe da coisa, chega perto, empurra a coisa. E me olha e se irrita, e eu falo, vai, filha, tu vai conseguir. Tu tá aprendendo. A mãe um dia também teve que aprender. A mãe pode te pegar isso aqui e dar na tua mão. É mais fácil. Mas coisa boa tu conseguir aprender a chegar até essa coisa. Então eu tô honrando a experiência dela também. Isso tem seus limites, né? Não é assim também, não vou fazer nada e deixa que você vire. Tem seus limites. Mas eu poder olhar para ela a cada dia, ver o desenvolvimento dela e o que que ela já está com condição de fazer, é muito bom, porque às vezes tem crianças que eu vejo com 6, 7, 8 anos que ainda não tomam banho sozinhas, não se alimentam sozinhas, né? Tem algumas coisas que para nossa filha, eu quero um pouco diferente, a gente pensa um pouco diferente. E aí, a experiência das outras pessoas, ok, respeitamos. Não vou lá dizer, meu Deus, essa criança ainda come, tu ainda dá comida para essa criança. Não é disso que eu tô falando, gente. Tô falando de olhar uma situação e querer fazer de outra forma. E trazer essa dignidade de crescimento. É uma coisa importante para nós. Talvez não seja para alguém que está aqui. Talvez seja mais importante ter essa outra experiência, tá? Mas meu lugar aqui é de explicar e de falar, e o que eu posso falar é de mim e de como eu estou colocando conhecimento em prática, beleza? Aí o Thiago trouxe um exemplo no Japão, né? Que ele já foi várias vezes para lá, ele fala que gosta muito de algumas coisas da cultura de lá. E ele diz assim, que nessa questão de honrar, eles dão preferência ao próximo, né? E em não incomodar ninguém, né? Dar preferência ao próximo, eu vejo que não num sentido de ferir a seus próprios princípios, ou de estar sempre se doando e não fazer nada para si, ou, né? Ficar essa coisa assim de muita doação. Mas eu vejo que criar essa recíproca, observar se aquilo ali está sendo bom para as pessoas, para a gente, né? Não incomodar ninguém, cada um ocupar o seu lugar. Ele fala que lá as pessoas falam baixo e usam palavras polidas e educadas. Então, quando o que eu vou fazer vai interferir na vida do outro, dá preferência para que a pessoa se sinta bem, né? E ter essa generosidade, aos princípios se entrelaçando, né? Todos eles falam a mesma língua, né? E ele diz que aqui no Brasil, ele não fala com essas palavras, mas eu senti assim fazendo a leitura, que aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Às vezes é cada um por si, Deus por todos. E principalmente pela diversidade que existe, as pessoas têm um pouco de dificuldade de compreender essa diversidade. Até dentro de casa, né? As duas pessoas vivendo ali é diverso, tem diversidade, já é estranho. Lembra que eu falei para vocês da caneca, do copo, que eu tinha que pausar o filme para lavar, né? Gente, diversidade. A minha amiga deixava 2, 3 dias o copo dela ali do lado do sofá, né? E aprender com a diversidade. Ele diz que muitas pessoas resistem a esse princípio porque ele desafia aquele modelo de mundo que a gente tem, desafia as nossas emoções, inclusive desafia emoções negativas nossas, né? Ele exige humildade, ele confronta coisas que nos moldam, porque a gente pensa, ah, não vou ficar bajulando, não vou ficar não sei o quê, não vou, né? Mas honrar, aí ele esclarece, honrar é reconhecer, não é concordar em tudo com a pessoa. Reconhecer o que a pessoa é, reconhecer o que a pessoa fez, reconhecer o que a pessoa significa.
Não precisa conviver o tempo todo, não precisa concordar com tudo, não precisa ser, meu Deus, né, que a gente fala assim, é, como é que é? Deus no céu e fulano na terra, pessoa perfeita. Eu mesmo não boto a mão no fogo por ninguém. E o Tiago até dá esse exemplo da própria política, né, dos extremismos, de que não existe, gente, um lado perfeito e um lado vilão. Existe as coisas boas e ruins dos dois lados, e existe a gente olhar com tranquilidade para isso e fazer nossas escolhas. Agora a gente não pode ser cega, achando que está honrando um negócio, cegar a realidade, né? Isso para mim também não é saudável. Então ter humildade e honrar também é reconhecer o que existe de bom do outro lado, mesmo que seja um lado de coisas que a gente não tem uma concordância com tudo. Mas ele traz isso aí, traz esse equilíbrio dentro da honra, tá? Qualquer dúvida, vão perguntando, gente. Sei que tem alguns assuntos que às vezes mexem com a gente, né? E ele conta no livro a história de uma mãe e uma filha que não se davam bem, né? E estavam sem contato há um tempo. A mãe ficou muito doente, estava em má condição hospitalar, não tinha condição financeira de ficar melhor, estava atirada lá num canto no hospital, esperando a morte, né? E a filha tinha descoberto assim que 3 vezes a mãe tinha tentado abortar ela, que a mãe não queria ela, por isso elas não se davam bem. A mãe tinha falado algumas coisas para ela assim durante a vida, né? E não tinha dado atenção, amor, tudo aquilo que a filha esperava que uma mãe deveria dar. Então era uma situação bem complicada, né? Essa filha, sabendo, tomou conhecimento, ele não conta como, né? Que a mãe estava naquela situação, foi lá, lembrou dos princípios, lembrou dos mandamentos, honrar pai e mãe, foi lá, transferiu a mãe para um hospital melhor. Apesar da dor de saber que não tinha sido desejada, que a própria mãe tinha feito uma tentativa contra a vida dela, ou 3 tentativas, né? Ela fez a parte dela, honrou a mãe, mesmo com toda uma situação de vida, uma história, ela não estava ali dizendo que ia ser a melhor amiga da mãe e criando uma expectativa de que a mãe ia dar aquilo que ela não recebeu, esperando algo em troca, não, ela estava cumprindo o mandamento. Mesmo não tendo recebido aquilo que ela acreditava que deveria vir de uma mãe, ela decidiu se afastar da mãe durante a vida, né? Quem sabe se foi o melhor para ela. Cada história é uma história, a gente não deve julgar. A própria mãe, naquele momento que ela chegou no hospital e fez isso, a mãe não entendeu direito, falou que não tinha sido uma mãe de verdade, uma pessoa que merecia aquilo, né? E ela disse que não, que ela ia honrar a mãe dela. E ela disse: Tu cuidou de mim quando eu não podia fazer isso por mim, tu me deu a vida, e agora eu tô aqui cumprindo o meu dever de filha, honrar pai e mãe, cumprindo esse dever, cumprindo esse princípio e te dando uma condição melhor acima de toda a dor que a nossa história causa. Porque na Bíblia não diz assim, ó, se teu pai e tua mãe te derem amor, honra eles. Não tem indicação de condição para as práticas, para os princípios milenares, vocês entendem? Não é assim, esse princípio só é interessante tu seguir se a pessoa tiver feito tal coisa. Não, é honrar pai e mãe. E mais uns complementos aí que tem, né? Acho que eu até escrevi aqui. Então não é para ser agradável ou não, né? É um princípio, são ordens, são deveres que a gente tem que cumprir, né? Aí ele traz uma passagem bíblica aqui: deem a cada um o que é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se honra, honra, né? Em Romanos fala isso. Honre seu pai e sua mãe também, a fim de que você tenha vida longa aqui na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Que fala no Êxodo também, isso aqui o Tiago traz no livro, né? Não há nenhuma condicional para esse princípio. Não diz honre se a pessoa fez tal coisa, se ela te der amor. Honra é reconhecimento, né? Então, e inclusive traz que impostos, tributos, honra e respeito, todos fazem parte desse código supremo. E que a honra é um princípio infalível e imutável. Não é questionável,
É examinável. A gente examinar. Mas é orientação. Eu não digo nem que é conselho. É tipo doutrina mesmo, né? É um código de conduta que funciona como uma blindagem espiritual daqueles que praticam. Forte, né? Forte porque a gente falar em dever, falar em algo que precisa ser feito de uma forma clara, direta, reta, num mundo onde se fala de tanta liberdade, liberdade é maravilhoso, livre-arbítrio, com sabedoria. Vejam bem onde que várias liberdades estão levando o mundo. Quantas coisas acontecem na vida das pessoas, né? Que não trazem bons resultados. Pela liberdade, por a pessoa querer decidir tudo por ela mesma, por não ter princípios, por não ter valores, por não ter base, sabe? Quantas coisas são causadas, né? Brigas, guerras, situações, porque não é levado em conta princípios. Quantas famílias são destruídas, porque não é levado em conta princípios e valores, sabe? E a família é a célula mãe da sociedade. Célula mãe, célula pai, como vocês quiserem chamar. A família. A primeira sociedade em que a gente vive, onde a gente aprende base, princípios, valores. Talvez tu não tenha tido a família ideal que tu imagina. Mas como eu disse, honrar os aprendizados e poder fazer diferente aqui e agora. Não sentir que a gente é sentenciado a viver uma repetição. Tudo que a gente está fazendo aqui tem um propósito. A família que a gente nasce, as coisas que a gente vive, tem um propósito que não é questionável. Aqui nessa realidade, eu não tenho como voltar lá atrás e nascer em outra família. Eu não entendo o contexto de tudo do porquê eu nasci nessa família, porque a gente não tem uma lembrança completa de determinadas coisas. Eu vou questionar Deus? Não, fica difícil, né? Fica difícil. Então, até isso eu pensei, honrar a escolha de Deus para mim. O que Deus quer de mim? Deus quer que eu seja feliz com essas condições que Ele me deu. Eu que tenho que pegar esse limão e fazer uma limonada. Eu falo direto isso para as minhas alunas nas constelações. Até hoje a gente tem grupo de novo. Se alguém quiser participar novamente ou quiser conhecer, converse comigo que eu explico para vocês como é que funciona, tá? Semana passada eu convidei vocês, né, para participar, foi muito legal. Quem pôde estar junto. Peguem esse limão, peguem a vida como ela é e as experiências que vocês têm. Peguem esse limão e escolham pingar no olho ou fazer uma limonada. O que é melhor? Quando Bert Hellinger diz: receba a vida que vem dos seus pais e faça algo grande e bonito com isso, né? Com certeza ele está falando de uma limonada bem docinha. E a gente está falando do mesmo limão. A gente está falando da mesma vida. Ninguém vai mudar a sua vida, o passado. Entendem? O contexto em que veio, as experiências que teve. A gente pode mudar, ressignificar os sentimentos que a gente tem a respeito disso. O que a gente faz com isso? Honrar esses exemplos sem julgar. Porque se a gente tem que honrar pai e mãe, a gente tem que honrar toda a ancestralidade. Eles são a porta da ancestralidade para nós, né? E às vezes a gente tá aqui se sentindo diferente, melhor, maior, e a vida não anda para frente desse jeito. Então, honrar, ó, o que o Tiago disse, não é concordar, não é ser igual. Tem nada a ver com isso, tá? Então, esses princípios, gente, todos esses princípios que a gente está estudando, eles são infalíveis e imutáveis. Vamos dar jeito de praticar e melhorar a nossa vida, tá? Aí ele vem trazendo a quem devemos honrar? Honrar a Deus, buscar humildemente a orientação divina a cada novo dia. Me perguntar, o que será que Deus está pensando no que eu estou fazendo?
A quem eu estou obedecendo? Já conversamos a respeito disso também, né? E aí também vem um trabalho nosso de limpeza emocional, porque a gente também não pode confundir as coisas. Crenças limitantes, coisas, posso fazer isso porque é feio, porque é isso, porque é aquilo, tá? Não é por aí também. É um dever também nosso, um direito e um dever, né? De vir se lapidando e tendo um canal mais aberto para perceber a realidade das coisas. E não tá levando a nossa vida assim, por crenças limitantes, por coisa que a gente não sabe de onde veio, por causa do que os outros estão falando, não sei o quê, achando que é Deus que está nos guiando, nos orientando, entendem? Então, cada um tem a sua missão consigo mesmo, de vir tirando os véus, limpando a sua visão, limpando as suas lentes, melhorando os seus filtros, os seus arquivos, que a gente também já conversou, o nosso banco de dados, que interpreta a vida, recebendo orientação. Falamos no início da aula a respeito de quem pensa pelo menos uns 30 minutinhos por dia na vida muda a sua vida, né? Então, honrar a Deus, buscar orientação. Número dois, honrar aquele que ajudou você. Gratidão não tem prazo de validade. Tu reconhecer que aquela pessoa, a tua vida sem aquela pessoa seria diferente. Mesmo que hoje tu não goste de alguma coisa e tal, né? Eu tenho uma situação na minha vida, por exemplo, onde eu me relacionei com uma pessoa que meu marido sabe, porque a gente se conhece há muitos anos, ele até convivia, né, junto. Eu passei por uma situação muito difícil com essa pessoa, muito, muito, muito difícil. Dizia muito mais respeito a ela do que a mim, né? E fiz tudo que eu podia, assim, pelo relacionamento, né? Isso há anos atrás. As coisas não aconteceram, não melhoraram. Eu sofri muito. Mas na hora em que as coisas aconteceram e que eu ouvi aquele não da vida e que eu vi que não era o caminho e todos os planos foram por água abaixo e eu, dentro de toda aquela construção de vida que existia na mente, na imaginação, eu fiquei, me vi num quarto em branco, não tinha nem chão para pisar. Na hora, eu reconheci e eu honrei aquela experiência. Eu não tive ressentimento algum. Em outros momentos eu já tinha tido muitos ressentimentos. Mas aquele relacionamento ele transformou a minha vida. Eu comecei a estudar, eu comecei a compreender melhor a situação do meu pai, que era parecida com a daquela pessoa, as dificuldades, as situações, né? E aquilo mudou a minha vida, foi um material de desenvolvimento, de amadurecimento, meu Deus, assim, foi um reset na minha vida. E hoje eu nem sei nada a respeito dessa pessoa. A gente não tem nenhum tipo de relação, eu não sei notícias, eu não sei. Eu sei a história que a gente viveu, né? E torço, peço sempre para que essa pessoa seja feliz, porque ela transformou a minha vida. E ela não me ajudou assim, ó. Ai, o que eu posso fazer para te ajudar? Vem cá, deixa eu, né? Aquele que ajudou você. A gratidão não tem prazo de validade. Ela me ajudou só vivendo e sendo ela e me causando sofrimento na época. Então, eu tenho uma gratidão. Uma vez eu li num livro, né? Tenha gratidão por todos os seus erros. Eu lembro que eu achei um absurdo aquilo, mas achei engraçado. Mas eu não entendi o contexto, né? Hoje, gente, eu não viveria o casamento que eu tô vivendo. Temos nossas coisas para melhorar, mas temos muitas coisas boas, muitos méritos nossos. Eu não viveria esse casamento que eu tô vivendo hoje. Para falar a verdade, eu não viveria nenhum casamento, porque eu era uma pessoa bem dolorida com essa situação de relacionamento, né? Até por coisas que eu vi nos meus pais. Mas eu honro essa pessoa, assim. Honro muito essa pessoa, tenho muita gratidão. Tenho, assim, meu Deus, foi uma pessoa que foi um canal, assim, que me levou até a religião que eu frequento hoje. São quase 9 anos já. Isso também vem transformando a minha vida. Então, essa pessoa me ajudou muito. Ela nem sabia o que ela estava fazendo, ela estava no caminho dela. Mas eu tenho muita gratidão e muita honra. De verdade, estou falando isso aqui para vocês de coração.
Então, essa parte eu sei que eu venho aquele que ajudou você. Tem muitas pessoas também, amigos e pessoas até da família, assim, que já foram bem mais próximas a mim e hoje não são tanto. Talvez a gente não concorde com o estilo de vida, com a forma de pensar, cada um evolui para o seu lado, vamos dizer assim. Mas a pessoa um dia me ajudou, a minha vida é diferente porque ela existe na minha vida. Essa pessoa existiu mais na minha vida e ela existe ainda. Então eu tenho gratidão, gratidão não tem prazo de validade. Vamos pensar, gente, nisso. Vamos pensar, né? Número 3, aquele que tem honra. Quem a gente deve honrar, né? Essas 5 categorias que o Thiago está trazendo. Deus, aquele que ajudou você, tu considerando ou não, tu achando bom ou não, aquela pessoa que passou e mudou tua vida. Aquele que tem honra, tem uma relevância emocional para ti. Aí entra cônjuge, professores, mentores, aquelas pessoas que você ama. Número 4, pai e mãe, né? E aí, sentimentos, emoções, dores não podem ser maiores que princípios. Lembram que o Tiago disse, que a raivinha dele não podia ser maior que os princípios? Lá na maturidade, acho que até ele falou isso, né? Então, até eu peguei a parte do pai e da mãe para ler aqui, tá? O número 4. Deveria ser simples explicar este ponto, mas não é. Devido a tantos abandonos, descasos, abusos e ausências, honrar os pais em nossa geração nem sempre é uma tarefa fácil. Mães narcisistas, pais ausentes, sofrimentos, traumas. Na infância, tudo isso nos faz negar esse princípio, né, do honrar pai e mãe. Eu entendo, mas reafirmo: nossos sentimentos não podem ser mais fortes do que nossos princípios, principalmente esses princípios milenares, né, gente? Honrar não é necessariamente conviver, concordar e nem sequer gostar. Honrar é reconhecer. Aí ele traz uma passagem: honre o seu pai e a sua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Eu trouxe para vocês isso, né? Antes. Honre o seu pai e sua mãe, como lhe ordenou o Senhor, ó seu Deus, a fim de que você tenha vida longa e tudo vá bem com você na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, né? Tem passagens em lugares diferentes ali da Bíblia, ele colocou as duas. Então, gente, vamos dar jeito. Vamos dar jeito, tá? Eu tô rindo aqui porque eu fico pensando pra mim, né, as diversas fases da minha vida. Gente, se eu ouvisse isso há uns anos atrás, meu, pra começar, que eu me sentia maior que os meus pais, né? E não percebi onde é que isso aí estava me levando na vida. Meu Jesus amado, graças a Deus que a gente vem se transformando. E número 5, autoridades constituídas. Né? É um ponto polêmico. O Tiago reconhece no livro que não se trata de uma coisa simples, né? Mas também não se trata de gostar ou concordar. A honra também exige seus sacrifícios, né? E aí ele diz: honre um guarda de trânsito ou um ministro, ou seja, qual lugar de autoridade essa pessoa ocupe. E aí vem a questão das identidades que eu tenho trazido para vocês. A gente observar as identidades que a gente ocupa em lugares diferentes, né? O lugar que a gente está, maior ou menor, em determinada identidade, em determinado lugar. Saber se adequar às coisas, né? Saber se adequar. Aí ele fala assim das autoridades. Esse ponto é polêmico, eu reconheço. Afinal, como honrar uma pessoa que não consigo engolir? Assim como no caso dos pais, não se trata de gostar ou concordar, mas de reconhecer que se essa pessoa é uma autoridade, seja ela um guarda de trânsito ou seja um ministro do Supremo Tribunal, foi a vontade divina que a colocou ali. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Isso está em Romanos, tá? Na Bíblia. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como enviados por ele, para punir os que praticam o mal e aprovar os que praticam o bem. Isso aqui está em Pedro 2, 13 e 14. Eu não sei ler direito os negócios, os números ali dos versículos, né? Mas acredito que vocês estão entendendo. Cada um desses textos bíblicos, além de diversos outros que eu poderia citar, comprova que devemos honrar essas pessoas. Falar é fácil, fazer é que são elas. A honra exige sacrifícios. Gente, recebam com amor essas palavras.
porque eu sei que algumas dessas orientações podem borbulhar dentro da gente. Porque a gente vê coisas que a gente considera certa, que a gente considera errada, a gente tem coisa que a gente acha absurdo, tem coisa que a gente acha correto. Nós estamos falando de princípios milenares, nós não estamos falando de julgamento e de achismo e de... Vamos subir pelo menos para o segundo andar e olhar de cima a situação, o contexto e essas coisas que o Tiago está trazendo, tá? Vamos seguir aqui. Estamos nos encaminhando para o final, tá? Deixa eu ver onde é que eu parei. Aqui. Se a honra é uma escada, a gratidão é o primeiro degrau. E aí o Tiago traz que existem muitos desafios nesse princípio, né? Muitos. Eles, muito profundo e faz pensar muito. Faz ver que tudo é uma possibilidade de melhorar de alguma forma. Sim, sim. Esse princípio eu vou dizer para vocês, por enquanto, assim, eu acho que, claro, por essa escada evolutiva de todos que a gente está estudando, né? Mas esse número 8 eu cheguei a me arrepiar. Me tocou de uma forma mais forte, assim. Me impressionou mais a clareza que está me trazendo a respeito de algumas coisas, sabe? Os desafios desse princípio, né? Ele traz, assim, que como filho de militar, foi fácil entender esse caminho da honra bem cedo. Mesmo se sentindo injustiçado em alguns momentos, né? O pai dele dizia: não desacatem uma autoridade, não falem mal de quem está acima de você, agradeça por cada porta aberta, respeitem os mais velhos. Ele diz também que o princípio da honra, como é que ele fala? Ele protege os resultados que a gente tem na vida. Quem tem resultados não tem tempo para conversa fiada, né? Porque às vezes a conversa fiada ela vem de alguém que tem resultados menores que os de vocês e que vai tentar desmerecer suas conquistas, ao que eu estava falando para vocês da nossa experiência, né? E aí é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que são mais próximas, eu digo, olha, eu não tô aqui falando para tu fazer diferente. Eu tô respeitando o teu jeito de fazer e eu estou fazendo diferente, então respeite o meu jeito de fazer. Eu não bebo, por exemplo, há 9 anos. Eu não bebo bebida alcoólica, tá? Eu nunca cheguei num lugar, para quem bebe bebida alcoólica, e comecei a fazer assim. Tô numa festa, né? Eu frequento festas, jantares, vou com amigos e tudo, família. Nunca eu cheguei num lugar e disse assim: ai, porque a bebida eu parei de beber por isso, por isso, por isso. Ai, porque para saúde, ai, porque isso, ai, porque para evolução espiritual. Ai, porque a bebida afasta de Deus. Ai, porque a bebida, porque não sei o quê. Gente, eu tô indo lá porque eu quero. Eu tenho que respeitar as pessoas do jeito que elas são, com a consciência que elas têm. Eu não tenho nada que tá achando certo ou errado. Eu tenho que achar para mim o que eu quero. Agora, eu já ouvi de pessoas. Ai, porque tu não bebe nada. Meu Deus, nem café tu bebe, isso aí deve ser trauma. Uma vez uma pessoa me ofereceu uns 4, 5 tipos de bebida alcoólica. Eu, não, não bebo, obrigado. Não, isso eu não bebo, obrigado. Não, não, obrigado, obrigado. Né? E aí tem gente que diz assim, eu já falo que eu tô tomando medicamento mesmo. Eu digo, gente, a pessoa tem que aprender a me respeitar. Eu vou ter que dizer que eu tô tomando remédio pra pessoa parar de insistir. Ah, eu ser diferente do que eu sou. Não, né? Vamos se respeitar. Eu tô aqui respeitando as outras pessoas, procurando respeitar. Aí, daí depois a pessoa, tá, então um café, um suco? Tipo, não, muito obrigada. Eu bebo água, chimarrão, um chazinho, né? Eu fiz o biotipo da medicina chinesa, algumas coisas, então algumas coisas eu sigo. Não quer dizer que eu não saia da linha às vezes, gente. Mas eu não tava afim. Aí a pessoa teve a audácia de me dizer. Isso aí só pode ser trauma. A pessoa nem sabe o que que é constelação. Vai fazer uma constelação disso aí. Porque nem um café. Não sei o que, não sei o que. Eu pensei, gente, como que as decisões da nossa vida mexem com a vida das pessoas? A pessoa tá vendo que eu tô me sentindo bem, né? Outra uma vez fez uma piada assim. Eu tava grávida. E a gente tava numa festa. E eu gosto muito, quando eu posso, eu tô disposta, eu gosto de ficar até o final da festa. Se não tá acontecendo nenhuma bobageira de bebum, alguma coisa assim, né? Se a festa tá legal, a gente gosta de ficar. Aí uma pessoa veio e disse assim: eu vou, como é que é?
A pessoa tava cansada, tava querendo ir embora. E daí ela brincou e disse assim: Ah, eu vou embora a hora que a Jé for. Tipo, gestante, não bebe. Aí uma outra amiga minha disse assim: Então tu se ferrou. Porque a gestante que não bebe vai ser a última a ir embora. Agora que tu prometeu que tu vai embora a hora que ela for, bah, tu vai ter que ser a última a ir embora. E aí a gente caiu na risada, né? Para vocês verem como funciona a cabeça das pessoas. Não me ofendi com isso, foi uma brincadeira, foi tudo tranquilo. Mas não conhece, né? Não conhece o contexto, generaliza, não entende algumas coisas, enfim. Às vezes a gente tem que ouvir e deixar passar. Ontem eu estava falando sobre isso, sobre honra com meu marido, e faz muito sentido tudo isso. Que bom, Elis. Vamos finalizar aqui para eu liberar vocês, né? Falta 3 para 7. Ai, deixa eu ver aqui. Os desafios. O Tiago chama assim para um exame, tá? Agora que apresentei quem deve ser honrado e expliquei o que é honra, reflita sobre esse tema em relação à sua vida. Você já deixou de cumprir esse princípio milenar? Se já tiver deixado, deixou em relação a quem? Aí ele traz a questão dos desafios de cumprir esse princípio, né, que eu estava falando para vocês. Normalmente quem tem resultados menores é que vai tentar desmerecer a tua honra e as tuas conquistas. Então, se fortaleça e não deixe isso acontecer, tá? E ele conta de uma viagem internacional que eles compraram os lugares bons e tal, estavam com criança de colo e tudo mais, e houve uma troca de aviões, lá houve uma situação que não estava no script, colocaram eles em lugares horríveis. E ele desrespeitou uma aeromoça. Depois de ter tentado resolver de várias formas, com amor, com respeito, com princípios, né? Ele disse que foi o que ele chegou mais, assim, nessa coisa de ver que ele não honrou uma autoridade. E ele viu, assim, que as atitudes daquela aeromoça não estavam legais, ela meio que estava debochando dele, falou umas coisas que não eram legais para ele, mas ele desrespeitou a autoridade dela, então ele perdeu a razão. E ele disse que quase foi preso. Se ele não tivesse pedido desculpa em voz alta dentro do avião, na frente de todo mundo, da mesma forma como ele falou as coisas para ela, ele teria encaminhado ele para a polícia chegando aqui no Brasil. Era uma viagem internacional, né? Então vejam a importância de honrar esse princípio, né? Honrar as autoridades. Gente, não é muito fácil, não. Vamos procurar facilidade, né? Você já enfrentou alguma autoridade e perdeu algo? Tendo como base o que você acabou de aprender, como reagiria se a mesma situação acontecesse novamente contigo? Legal esses exames, ele traz em forma de quadros aqui no livro, né? Que dá até para preencher, tá? E aí ele traz algumas linhas de ação com as quais ele gostaria de terminar esse capítulo, né? Os 4 níveis de honra que ele pratica. Número 1, gratidão. Dizer obrigado a quem fez algo por ele. Número 2, reconhecimento. Oferecer palavras e atenção. Número 3, materialização. Ofertar presentes ou algo financeiro. Lembrei de quando ele disse que uma pessoa que tinha prejudicado muito ele um tempão atrás foi numa palestra dele e ele falou no microfone a respeito da pessoa, honrou a pessoa, trouxe ela lá pra frente no evento dele. Você lembra que eu contei essa história? Não sei se vocês vão lembrar. Número 4, dívida de honra. Reconhecer uma pessoa que merece estar na minha lista eterna dos 3 pontos anteriores. Gratidão, reconhecimento e materialização. Tem pessoas que vão estar na nossa lista eterna. Dívida de honra, ele chama. Que a gente vai estar sempre usando esses 4 níveis de honra. Vou colocar lá no grupo para vocês a fotinho, tá? Para quem não tem o livro, vocês poderem observar. Então, reconhecer que sem aquela pessoa, tua vida seria diferente, né? E o sucesso financeiro e o reconhecimento são liberados pelo Código da Honra. Gente, legal. Aí ele traz um quadro aqui também para colocar em prática. Eu posso colocar para vocês a foto também no grupo, tá? Vamos fazer isso, que aí a gente finaliza aqui. Beleza, gente? Pratiquem, olhem para isso, se observem. Começamos essa semana já com chinelada sistêmica da honra, né? E amanhã a gente vai estudar o princípio do perdão. Negar o perdão é trancafiar a si mesmo em uma cela. Gente, Pedro perguntou, né, para Jesus: quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro perguntou. Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7.
Amanhã vai ser forte a chinelada também, gente. Vamos lá. O princípio do perdão, número 9. A lei espiritual da libertação. Maravilha. Grata por estarem aqui. Estou muito feliz com a participação de vocês. Logo vou postar a gravação, tá? Bom dia. Comprei o livro pelo link que enviou no grupo. Recebi no sábado e ontem já comecei a leitura. Já li o primeiro capítulo. Gratidão, Gé. Legal. Muito bom, né? Muito bom fazer a leitura. Ler e reler. Cada vez que a gente lê, tem percepções diferentes. Muito legal mesmo. E tá um preço bem barato. Não sei se ainda tá com desconto, né? Tava por R$ 37. Mas, assim, um baita do investimento. É um dos livros que eu vou ler várias vezes na vida. Eu tenho outros aqui, também. E até tô pensando em fazer essas releituras com vocês, mas vamos ver como é que eu vou ver os movimentos dessa semana, alguns compromissos com a formação que eu vou ter de manhã cedo, e a gente continuar estudando aí, pelo menos em alguns dias, tá? Grata, amanhã nos vemos para falar a respeito de perdão. Grande beijo para vocês. Fiquem bem, ótima semana.